Você sabe quando uma criança faz o desenho de uma casa e sai correndo para os seus pais para dizer: pai, olha o meu desenho. Então o pai ele olha aquela casa e inicialmente ele não sabe o que dizer e às vezes ele nem sabe o que é aquilo, ok? Sabe por quê? Porque nem sempre conseguimos expressar a nossa intenção no que fazemos. Essa é a questão que eu quero explorar com The Last of Us 2. Obviamente, o autor teve uma intenção ao fazer esta obra, mas em minha opinião, e com certeza de muitos fãs, ele não conseguiu cumprir essa proposta que tinha em mente. Lembrando que não estou aqui para denegrir o jogo ou para falar mal dele. É apenas uma crítica sincera feita de um consumidor. Tudo bem? Vamos lá. Então é o seguinte. Obviamente, The Last of Us é uma trama sobre vingança. E se ela vale a pena ou não. O autor se esforça muito no desenvolver e principalmente em sua conclusão para provar este ponto. Porém, não é desse jeito que acontece. E para que eu consiga expressar esse ponto de vista, eu não vou explicar por ordem cronológica do jogo. Simplesmente porque este vídeo é para quem pelo menos já jogou ou já assistiu a história completa. Então, já fica avisado de antemão que terá spoilers da história. Porque é impossível analisar a história completa sem falar de sua conclusão, de seus eventos, de seus acontecimentos. Tudo bem? Vamos começar por um dos personagens mais importantes, se não o mais importante de The Last of Us 1, Joel Miller. Ele é praticamente o protagonista do primeiro jogo, é ele que faz as coisas acontecerem. Claro, com o co-protagonismo de Ellie, ou alguns chamam a Ellie da própria protagonista, mas eu prefiro dizer que o protagonismo está dividido entre os dois personagens. Então Joel Miller tinha uma importância muito grande na trama e desde o início já era uma história sobre tragédia, mas infelizmente a sua morte foi banalizada no segundo jogo. E como eu disse, uma obra ela não é feita de intenções. Quando uma obra ela é finalizada e ela é lançada, ela por si só já cria a sua imagem e sua própria identidade. E nem sempre é com o rosto de seu autor. Muitas vezes ela expressa outra coisa, assim como você assiste uma cena que poderia ser emocionante, onde a sua ideia era emocionante, simplesmente por sua trilha sonora não ser de acordo com a cena, você não se emociona, assim como ao contrário também acontece. Uma trilha sonora, quando ela é muito boa, consegue fazer você se emocionar em uma cena, ainda que as imagens daquela cena fossem insuficientes sozinhas para você se emocionar. Da mesma maneira, muitos dos eventos de The Last of Us 2 não causam aquilo que o autor queria causar com elas. Então foi simplesmente injusto a maneira com que a morte de Joel aconteceu. Eu não estou dizendo isso na obra em si do universo fictício com que ela se passa. Eu não estou dizendo que deveria ser uma morte poética, mas ao menos mais significativa. Pensem comigo. Ele salvou Abby de ser devorada de diversos corredores e instaladores e ela sequer hesitou em matá-lo. Não sendo bastante para que nós a odiemos, o autor ainda nos obriga a fazermos um gameplay de praticamente 50% de todo o jogo com ela em diversas linhas do tempo, onde acompanhamos seus dilemas, suas inseguranças, suas relações e tudo mais. E provavelmente é quase que unânime que quase ninguém se importou com a história dela. Sabe por quê? Porque ela não foi bem construída. Nós acompanhamos toda a sua história de antes da tragédia ocorrida em sua vida, de depois e até mesmo depois do que ela fez para se vingar. E ainda assim nós não conseguimos dizer que o que ela fez teve justificativa, ainda que tivéssemos acompanhado detalhes da razão disso no desenvolvimento do jogo. A intenção do autor ao colocarmos ela na linha de frente do gameplay
em seu passado, em seu presente e até em seu futuro, era com que víssemos que ela era uma pessoa normal, como qualquer outra, que apenas tinha uma mágoa muito forte dentro de si, que precisava. O problema foi da forma que isso ocorreu. Do que adianta vermos que ela é uma pessoa normal, se no momento em que ela precisa agir como uma pessoa normal e demonstrar compaixão, ela não faz. Vocês perceberam isso? A ideia parece bastante plausível. Matar o homem que matou o meu pai, certo? Mas pensem comigo. Joel estava salvando o que seria sua filha, uma garota que ele se importava quase tanto quanto se importava com a sua filha. E ele matou o pai de Abby com um bisturi que o próprio o apontou. Então ele estava se defendendo e foi uma morte rápida, digamos assim. Ele apenas queria que aquele médico saísse da sua frente para que ele pudesse pegar a Ellie. Não estou dizendo que é certo matar um homem que jurou salvar vidas, mas pensem comigo. Era um médico que estava disposto a remover o cérebro de uma criança que sequer tinha consentido verbalmente com aquilo, ainda que quisesse sim encontrar uma cura. Em seguida, Abby entra na sala e começa a chorar, a lamentar a sua perda. Era nesse momento que o autor quisesse que fosse o auge da justificativa do que ela teria feito horas atrás em uma cutscene, correto? Agora responda nos comentários com sinceridade. Naquele exato momento em que ela se desvaia em lágrimas, você ficou empático com ela? Você entendeu 100% de por que ela fez o que fez e achou que foi significativo? Eu, particularmente, não. Uma pessoa não pode agir por simplesmente egoísmo. Ainda que Joel e Ellie tenham feito coisas parecidas, nada foi perversamente gratuito. Até mesmo quando ele torturou 2 homens, era para encontrar Ellie e salvá-la. Ele não fez isso por diversão, coisa que a Abby fez. Se ela queria se vingar, então que se vingasse. Ele falou: faça seu discurso e acabe logo com isso. E ela disse: não, sua morte vai ser lenta. E eu pergunto: cadê a justiça kármica? Entendeu? Ele nunca fez uma coisa lenta onde se divertiu com isso, ainda que tivesse alguma questão pessoal envolvida. Em nenhum momento ela olhou para si mesma: estou batendo em um idoso moribundo que acabou de salvar a minha vida só porque ele matou o meu pai em legítima defesa. Percebem que essa ideia, ela não expressa toda a carga emocional que o autor quer que expresse. Sabe por que isso aconteceu? Novamente, porque a obra não foi tão bem construída quanto pensou que fosse. E demorou 7 anos para lançar essa continuação. E os fãs de The Last of Us sabem que o que mais pesa para esta franquia é a história. Ainda que o gameplay e os gráficos sejam sensacionais e sem igual, a trama, no fim das contas, é o que mais importa. E por que fazer desse jeito? E antes que você diga: mas é uma história de tragédia. Também era uma história de tragédia. Nem por isso deixou de ser lindo, com uma fotografia linda, com uma história entre Joel e Ellie completamente cativante, ainda que com perdas no passar do jogo, com a quase morte do Joel. E em determinado momento você quase estava pronto para vê-lo partir, porque ele já tinha deixado Ellie preparada para sobreviver, tanto que ela o salva, melhor ainda. E você está tão pronto para que ele parta, que mesmo que ele tivesse falecido de velho ou de qualquer outra causa natural no 2, você aceitaria, porque ele já teria deixado uma boa imagem, ele já teria deixado um legado. Mas por que de maneira tão humilhante e gratuita? Vocês conseguem compreender isso? É este o ponto em que eu quero chegar. Mas devemos admitir que, ao menos encaminhando para o final, o autor conseguiu se expressar muito bem, ainda que você já tivesse angustiado e de estômago remexido.
No final de tudo, ambas as personagens estão sujas, sozinhas e abandonadas. Porém, ambas tinham ao menos uma pessoa a quem se apegar. A Abby tinha o ex-Serafita, que tinha jurado proteger, e Ellie tinha Dina e o filho dela. Porém, ainda que Abby esteja tentando buscar sua redenção cuidando dele, Ellie não conseguiu ir pelo mesmo caminho, pois ainda tinha pesadelos e visões com o que tinha acontecido com Joel diante de seus olhos, e que no momento em que poderia se vingar, não conseguiu. O que mais a atormentava era a ideia de que Abby estava numa boa, curtindo lá, ou seu grupo, ou simplesmente uma fartura estava feliz, digamos assim, enquanto ela estava sendo atormentada pelas memórias de sua perda. Então, ouvindo uma proposta de Tommy, ela vai em busca de sua vingança de novo, e você com certeza já fica pensando algo como: será que vai valer a pena? No trajeto, obviamente, ela quase morre de perda de sangue, além de ter sido mordida por um instalador. Ok, sabemos que ela era imune, porém se não fosse, já teria se transformado antes mesmo de alcançar Abby. Mais uma vez o autor te querendo te mandar uma mensagem de que a vingança, a todo custo, não vale a pena. Então, quando finalmente ela encontra Abby, sem nenhuma dignidade humana, por um momento, naquele instante, ela vê que a vingança não valeria a pena, pois ela não mais estaria matando uma pessoa perversa, e simplesmente uma pessoa que nem sequer mais era gente. Era simplesmente um ser miserável que apenas queria salvar um amigo. No entanto, antes de ambas subirem no barco, Ellie olha para o sangue que está saindo de seu ferimento e lembra da cabeça de Joel esmagada por um taco de golfe por Abby, e lembra o quanto ela foi perversa quando deveria ter mostrado compaixão. Por que ela teria que fazer diferente agora? Então, depois de uma luta intensa entre duas pessoas exaustas, Ellie finalmente tem a chance de saciar a sua sede de vingança, mas no momento exato, ela lembra de momentos felizes com Joel. Sabe o que isso significa? Que o que ela estava sentindo não era de fato um sentimento de justiça ao Joel, mas sim culpa por não tê-lo valorizado quando ele estava lá, pelo fato dele ter mentido e traído sua confiança. Ela remoeu este rancor por muito tempo, mas quando ele finalmente se foi, ela se tocou que deveria ter aproveitado melhor os momentos com ele. No final de tudo, Ellie não mata Abby, deixa que ela saia com seu amigo e volta para Dina. Porém, chegando lá, ela percebeu que a sua decisão mesquinha de vingança acabou afastando Dina e o filho dela. E assim termina The Last of Us Parte 2.